Olá, bom dia, ouvintes da Rádio Mundial. É um prazer enorme estar com vocês aqui nesse programa, onde a gente fala sobre vida e espiritualidade, onde a gente sempre reflete um pouquinho mais sobre o nosso caminho e as nossas condutas. Hoje o programa é bem especial, um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer, mas eu estou bastante feliz porque tem uma turma muito alegre, uma turma talentosa aqui comigo, para falar de uma coisa de um acontecimento, né? Não é nem de um espetáculo, mas de uma estreia que acontece em São Paulo. Já aconteceu ou vai acontecer? Aconteceu ontem, a estreia oficial. O espetáculo A Cabala do Dinheiro. Hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios o André Ascioli, Clarice Nisquier, os atores Letícia Tomazella e Marcos Reis. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia. Bom, o André é ator, diretor, a Clarice também, linda, que eu tô super nervoso de te entrevistar, sabia? Não, fica calmo. Não, mas eu tô, porque eu te admiro muito. Você está em cartaz com o espetáculo Alma e Moral há mais de 10 anos, né, Clarice? Isso, e agora a gente continua no Eva Hers, aqui no Conjunto Nacional, na Livraria Cultura, sábados e domingos. E a Cabala estreou ontem e vai permanecer em temporada terças e quartas. Tomara que seja por bastante tempo, né, André? Tomara. Já assim a gente espera. A gente tá disputando quem é que vai ficar mais tempo em cartaz. Bom, quem teve a ideia da montagem da Cabala do Dinheiro? Foi a Letícia aqui, vou passar o microfone. Tá. Bom dia, Letícia. Bom dia. Prazer te receber aqui. Obrigada. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Você é linda. Obrigada. Obrigada. Rádio é chato por isso, né? Que as pessoas não veem. Não, mas agora a gente tá na live ao vivo. Olha, tô atrasada. Internet. Eu aqui assoando o nariz, como se não houvesse amanhã. Mas obrigada. Dessa vez veio maquiada. Nossa, ainda bem que eu nem tirei o óculos de sol. E aí, você teve a ideia da montagem da Cabala do Dinheiro? Como que foi essa experiência? Digamos que o primeiro suspiro foi meu, mas já o primeiro suspiro e meio foi junto com o Marcos, assim. Eu digo primeiro suspiro porque, devido a muitas questões pessoais mesmo com a relação com o dinheiro, chegou até as minhas mãos o livro A Cabala do Dinheiro, do Newton Bonder. Sim. E aquilo me despertou uma compreensão muito, ampliou a minha visão sobre o tema do dinheiro, sobre mim, sobre o que ele revela de mim. Uhum. E assim, eu fiquei muito tocada com o livro. Aí eu já tinha assistido a Alma e Moral, também li o livro, mas eu vi primeiro a peça. E eu falei, nossa, é muito possível, é muito belo você, quando algo te toca, você conseguir transformar isso em cena. Aí, bom, eu compartilhei, aí eu falei, e o Marcos já tinha lido, né, A Cabala do Dinheiro, e aí eu falei, por que a gente não monta isso no teatro? E de cara, ele é verdade e tal, e aí começou aí. Aí entramos em contato com a Clarice, nós não nos conhecíamos. Vocês não eram amigas? Não, assim, ela também nunca tinha me visto em cena, assim, foi na confiança. E aí entramos em contato com a Clarice, que gostou do projeto, falamos com o Bonder, que também gostou, e aí seguiu. Foi assim. Você tem religião? Não, sempre fui uma pesquisadora de várias religiões, assim, desde novinha. Eu sou do interior de São Paulo, numa cidade muito pequena. Então, lá ou você... Monte Azul Paulista, perto de Barretos. Não, ninguém nunca ouviu, só eu. Minha mãe era também desconhecida, mas a sua também é, Qual né? que é a sua? Potirendaba. Potirendaba! Conheço Potirendaba, tá achando o quê? Conheço, morei em São José do Rio Preto, tinha então gente de Potirendaba. Né? Não é tão desconhecida assim, né? Tá vendo? Conheço. Então lá, por exemplo, só tinha, na época que eu era pequena, 2 religiões. Ou você era católico ou você era evangélico, de alguma das linhas evangélicas. Então, e minha família nasceu numa linhagem católica. Então, aí eu comecei eu mesma, e também tinha espiritismo, já tinha isso lá. Assim, já tinha várias delas, né, assim, mas não era como São Paulo, que você tem várias, você tem Umbanda, você tem Candomblé, você tem sinagogas, lá não tem. Então, eu comecei sozinha, eu lembro, a pesquisar. Eu decidi que eu ia sair da igreja católica e ia virar evangélica de uma linha que eu não lembro, presbiteriana. Então, fui pesquisar lá. Aí eu virei espírita, assim. Fui indo. Inquieta, né? E aí Atriz.
É atriz. Na verdade, a minha religião foi essa. Então eu sou uma pesquisadora Teatro. da espiritualidade. Onde dá pra eu encontrar uma conexão, eu vou, mas não tenho uma religião. E o Marcos tem religião? Eu, da mesma forma que a Lelê, assim, eu sou de Florianópolis, a minha família toda é católica, minha avó católica, minha mãe e tal. Eu na minha infância, frequentei igreja católica, mas depois de começar a me entender melhor como gente, comecei a fazer as minhas buscas. Tá. Então, eu me enxergo como um buscador também do conhecimento, da caminhada espiritual. Peregrinei muito por buscas em tradições indígenas também brasileiras, tradições ancestrais do povo brasileiro também. Xamanismo? Xamanismo tem uma relação de muita amizade e proximidade com a tradição Guarani, que é presente lá na região de Santa Catarina, de onde eu vim. Depois vim a conhecer alguns índios da tradição Funiô, do interior de Pernambuco, do município de Águas Belas, do Nordeste brasileiro, que é a única etnia do Nordeste que preserva a língua mãe, que é o Iatê. Inclusive, eles tivemos a oportunidade... Ele branquinho, assim, a gente não imagina nunca, né? Que ele vai saber tanto, né, da cultura. Inclusive, tivemos nós a oportunidade de ao longo do processo da montagem da Cabala do Dinheiro, ter a presença de um grupo que, por um acaso, não acaso, mas que estava por aqui, por São Paulo, e nos visitou também. E depois algumas peregrinações aí por etnias do Acre, Runicuins, enfim... Mas tenho a minha busca, o meu caminho de buscar o contato com a espiritualidade. O André eu conheço um pouco, a Clarice, acho que eu entendi na alma e moral também um pouquinho do que você acredita. Mas pelo que eu entendo, vocês também são buscadores, né? Sim. Não tem uma religião específica. Não, eu particularmente não. Assim, eu acho que eu tenho muita essa inquietação, muito parecida com o que o Marcos estava dizendo. E eu acho que a gente, de uma certa forma, está sempre em busca, né, do que te acalanta melhor, né? Sim. E para quem não assistiu a Alma e Moral, né, porque eu sou uma judia budista. Eu estava lembrando disso aqui. Eu falei, será que eu posso falar? Que Pode. é Eu sou uma judia budista. Se as pessoas me perguntarem, mas o que isso significa? Significa que eu amo muito o judaísmo e que eu amo muito o budismo. E uma coisa não cancela a outra, sabe? Claro, e se complementam, né? Isso. Eu perguntei a religião de vocês, porque não sei se vocês sabem, mas a nossa rádio é uma rádio espiritualista. Então, a nossa programação é diferenciada justamente por conta disso. E aí eu acho que é bacana os ouvintes compreenderem esses mundos de vocês espirituais, né, para além do artístico. Agora, o que é falar de dinheiro nessa época? Da cabala, da espiritualidade? Quem começa aqui? Eu acho que falar de dinheiro hoje é falar do nosso dia a dia. De uma coisa que se transformou, como a gente fala na peça, um fim em si mesmo. O dinheiro não nasceu para ser um fim em si mesmo, ele nasceu para ser um intermediário nas trocas humanas e, infelizmente, se transformou em um fim. As pessoas vivem para ganhar dinheiro, para gastar dinheiro, para ter cada vez mais, e se não tiver dinheiro se sentem muito infelizes, porque o mundo se estruturou em torno dele. E a Cabala vem para quebrar esse dogma, na verdade. Vem para dizer que o dinheiro é um intermediário entre a alma e o mercado, vamos dizer assim, né? Começa na alma, com suas intenções, com as suas verdadeiras buscas, e vai se criando necessidades. O ser humano tem uma necessidade de troca imensa, né? E como a Cabala mesmo diz, a mágica da vida são as trocas. Então o dinheiro veio para sofisticar essas trocas, e não para ser um fim em si mesmo, mas para aumentar o nível de sofisticação de trocas humanas. Né? Se antigamente podia se trocar um boi por um porco, hoje se pode trocar um boi por conhecimento, um boi por uma viagem, um boi por psicanálise, um boi por livros. Né? O dinheiro, né? Você vende o boi, paga o dinheiro e compra os livros que você quer. Então, são infinitas trocas possíveis através do dinheiro. E é isso que a Cabala vai dizer, que essa troca
é o principal motor de um mercado saudável. E eu acho que também tem um trecho do livro que também fundamenta essa reflexão toda que a Clarice está compartilhando, que num dado momento o Newton compartilha que é ruim, é prejudicial tanto você idolatrar o dinheiro como né, de uma forma geral na sociedade, colocar ele acima de todas as coisas, né? As coisas e fazer dele um fim em si mesmo, como também você desprezá-lo. Uhum. Então, o estudo da cabala do dinheiro convida a essa reflexão de equilibrar essas polaridades, de reconhecer que ele realmente é um meio e então, portanto, você fugir dele e atribuir ele toda a responsabilidade como se fosse ele o mal do mundo, é um lugar que não vai colaborar com a possibilidade de interagir com ele de uma forma construtiva, vamos dizer assim, e próspera em relação ao compartilhar da riqueza na humanidade, na sociedade, e o oposto da mesma forma, você idolatrar ele no lugar de achar que ele é enfim, ter nele como um fim, né? Sim, como sendo o grande herói, né? O grande herói né? Enfim, a única coisa a se buscar também não colabora, não é o que vai construir. Então, eu acho que, para acrescentar isso que a Clarice falou, essa reflexão acerca do equilíbrio dessas polaridades, né? De lidar com ele de uma maneira equilibrada em relação a essas possibilidades. Quando eu assisti a Alma e Moral, porque o espetáculo A Cabala do Dinheiro eu vou assistir hoje, eu não assisti ainda. Assisti um pedacinho de um ensaio de vocês há uns dias atrás e saí muito tocado. Fiquei bastante emocionado com aquele pequeno trecho que eu vi. Então eu acredito que seja um espetáculo bastante poético, bastante subjetivo em vários aspectos, né? Que o teatro dá esse recurso. Né? Mas como foi criar essa dramaturgia? Porque no Alma e Moral, Clarice, você assume que você inicialmente teve um conflito, né? Como transformar um conceito em teatro. Existiu isso também na Cabala do Dinheiro? Sim, eu acho que inclusive a dramaturgia ela é construída constantemente, sabe? Tá. Porque é um aprendizado tão poderoso que ontem, depois da estreia, nós conversamos sobre o texto. E hoje a gente está a fim de encontrar para fazer alguns ajustes. Algumas mudanças, porque né? cada um que vai e cada debate, porque foi assim na Alma também, ilumina uma parte nossa que a gente não estava percebendo, né? É um tema tão amplo, sabe? Porque a nossa intenção é iluminar o dinheiro, entendeu? Iluminar ele como um símbolo do bem, vamos dizer assim, não um símbolo do mal. Ele não nasceu para ser do mal. Ele foi sendo transformado pela atitude, pelo comportamento humano, ele foi sendo levado para esse lugar que ele hoje ocupa. E o que eu acho que, quando eles que me trouxeram uma adaptação, a minha sugestão foi colocar o tal do dia 10. O pagamento do dia 10 são as contas, essa pressão que todo ser humano sofre em dar conta da manutenção do seu dia a dia numa sociedade. E o livro não fala desse dia 10. Tá. Mas a Letícia é uma personagem lá, fora narradora, enfim, ela traz essa angústia do dia 10. Como é que nós vamos pagar as contas no dia 10? Tudo é muito bonito, tudo é muito lindo, as trocas, a mágica, saber receber, os céus estão lá, mas e o dia 10? E a vida prática? E se o dinheiro não chega dia 10? Então a gente confronta toda a beleza do livro com essa questão do dia 10. O Newton Bonder é um autor considerado transgressor, né? Vocês acham que vocês conseguem levar isso pro teatro, essa transgressão dele do texto? Quem que quer responder? Olha, eu acredito que em boa parte sim, porque eu vou te falar porque eu acredito que sim. Eu não sei nem se te responder isso na prática, onde do texto isso tá. Sim, claro. Mas, quando eu li, eu comecei a estudar sobre prosperidade, de modo geral, em várias fontes. Quando eu li a Cabala do Dinheiro, me interessou porque eu vi ali um rabino que, ao invés de ficar ditando regras,
Ao invés de ficar falando, olha, faça isso e terás não sei o quê, faz isso e terás... Ele questionava a própria tradição na qual ele está inserido, quer dizer, ele apresenta a sabedoria, questiona ela própria, com isso cria uma nova síntese, que daqui a pouco ele vai questionar de novo, da página seguinte. Então, esse aspecto transgressor dele, assim, esse aspecto rebelde, entre aspas, foi o que mais me chamou a atenção na Cabala do Dinheiro. Eu falei, finalmente alguém que vai falar de dinheiro sem ou ditar regras para eu ganhar, ou demonizar para que eu o despreze. Tá. Vai refletir de verdade com todas as idiosincrasias e os paradoxos que o tema tem. Sim. E ele não foge. O mais legal que eu sinto do livro, em todos os livros dele, ele não foge do paradoxo. Ele não... tem um trecho do livro que fala de você não ser covarde nas negociações. O Newton não é covarde nas negociações. Ele vai fundo e ele vai te levando. E às vezes você não quer ir tanto com esse paradoxo, porque você começa a ficar meio louco. Aí tudo bem, você fica louco, mas entra no paradoxo. E eu acho isso o máximo. Pode falar. Só para completar o que a Letícia falou, olha que coisa complicada. No mundo onde ser rico é o máximo da ambição, ele diz que ser rico é preciso. Olha que confusão. Preciso de precisão ou preciso de necessidade? É necessário. É necessário todos nós enriquecermos. Uhum. Então, mas qual é a sutil diferença ou a não sutil diferença entre um sistema que te obriga a correr atrás do dinheiro e um sistema de pensamento que diz que enriquecer é preciso? Né? Então, eu já acho isso uma transgressão. Ele não vai nem pelo viés de quais são as regras para enriquecer, mas ele também não diz, olha, gente, vamos levar uma vida, paz e amor, voto de pobreza, né? Não é um voto de pobreza e nem é um voto de que a vida é mais importante que o dinheiro. Não, é como que a vida está entrelaçada com o dinheiro, como esse dinheiro, por isso que tem uma floresta no rosto dos atores. Sim. Na arte gráfica, porque eu achei lindo. É lindo, né? A gente também gosta bastante. Para quem ainda não viu, o nosso programa é a foto do Marcos e da Letícia. Vou mostrar aqui com uma floresta, uma foto do Zé Rendeiro na internet. Com a floresta amazônica e o Rio Negro passando. Porque a gente acha que exatamente isso, o dinheiro, ele é a própria vida quando ele é bem usado, bem manuseado, quando ele representa interações ricas de troca. Possibilita, né? O dinheiro é uma energia de possibilidade, né? Isso é transgressor, porque tá muito difícil. Nessa crise, ontem teve um empresário na peça, aí teve um debate, ele falou, eu acho muito importante, nesse momento de crise, discutir o dinheiro. Eu ia perguntar para vocês isso. Nesse momento de crise econômica, política, enfim, como é estrear um espetáculo que fala basicamente do dinheiro e como a gente lida com ele no nosso dia a dia? Tem uma pressão? É bacana? Dá medo? Como que é essa experiência? Eu vou falar rapidamente, porque se deixar eu fico falando sozinha. Meu marido diz que quando eu não faço monólogo eu falo demais em casa. Fala, vai Clarice, vai pro teatro, você volta calma. Eu só quero dizer que já que o dinheiro está circulando muito menos, que a crise é isso, o dinheiro fica congelado em lugares e acumulado, ele circula menos. Eu acho um paradoxo, uma contradição, mas é justamente uma boa hora para se pensar em ganhá-lo. E o que ele significa na sua vida, né? Agora que muita gente está com problemas gravíssimos de pagar a conta dia 10, não deixar de estudar, porque o que eu acho bonito na peça, quando ela, a narradora Letícia, que é a atriz que está em cena, diz, eu resolvi estudar, o dinheiro me faltou e eu resolvi estudar. Né? Então, essa importância do estudo é muito importante. E não, acho que não é esse estudar como a gente às vezes escuta, no sentido de, vou estudar, fazer faculdade, porque daí eu tenho certo que vou conseguir um emprego, melhor posição. Né? Nem sempre, né? Não vai, sinceramente não vai. Isso não é resposta para isso. Acho que o estudar é num outro lugar. Compreender, né? Compreender e enxergar, para você conseguir enxergar o seu trilho
né, o seu tesouro interno para poder seguir adiante, né? Até engraçado, desculpa te contar, me veio agora, porque essa semana eu vi, acho que no Facebook, alguma coisa dizendo que eles estão querendo votar alguma coisa para poder parar com dinheiro papel. Nossa! E aí me veio muito forte também, justamente, o que a gente está estudando, né? Porque a gente fala muito disso, que o que dinheiro é, na verdade, uma confiança naquilo que você deposita naquele papel. Tá. Né? Porque você deposita que aquele papel que está escrito R$10, ele vale R$10, né? Então, realmente, de repente, uma lei como essa poderia, na verdade, até fortalecer mais essa confiança que uma pessoa tem que ter na outra. A questão da palavra, né? Que antigamente era muito mais... Lembra? Um ser humano deu a palavra, tá dada. Lembra disso? Sim, pelo menos é uma coisa que a gente ouve muito desde pequeno e que na prática fica difícil no mundo de hoje, né? Exatamente. A confiança, né? A gente fala um tanto sobre isso também, sobre esse tema da confiança, da importância da confiança no outro, para poder realmente fortalecer um mercado, né, um ambiente de trocas. Mas só um pequeno complemento assim, em relação à pergunta que você fez anteriormente, assim, de como é tratar desse tema num momento como esse, o que eu acho assim, que é um dos pontos que traz muita força assim, para a peça, é que quando surgiu essa necessidade nossa de conceber, de montar, de criar artisticamente, né, levar esse tema para o teatro, não veio de um olhar de fora para dentro. A gente não estava assim, entendendo, nossa, vai ser uma boa temática para abordar neste momento. Foi olhando muito para dentro mesmo, assim, falar, nossa, eu preciso muito estudar sobre isso, eu preciso muito criar sobre isso, era uma necessidade muito interna. E claro, né, como o momento que a gente vive é um momento coletivo, a Vocês gente, foram de uma catalisadores, certa forma, né? De uma certa forma, a gente realmente estava vivendo esse lugar há 3 anos atrás, essa angústia de muitas coisas, e isso deu essa força. Quanto tempo demorou todo o processo de Letícia encontrar o texto, se encontrar no texto, encontrar o Marcos, encontrar a Clarice, depois André, e aí chegar na peça que hoje a gente assiste no Teatro Eva Herz? Então, em 2014, quando surgiu essa semente, né, e aí eu conversei com o Marcos e a gente falou, vamos, foi então 2014, já faz 3 anos, aí, então foi esse o caminho, né? Em 2014 a gente teve esse insight, continuou estudando, aí a gente se reuniu com a Clarice, sem conhecê-la e ela sem conhecer a gente, e aí a gente apresentou o projeto. E quando eu falo apresentou o projeto, não levamos uma cartilhazinha já escrita. Não, a ideia. A gente apresentou, a gente chegou e falou, olha... Eu quero. A gente se abriu para ela. E aí, então, um mês depois a gente escreveu um e-mail e marcou um encontro com o Newton Bonder. E aí até então não estava o André, né? Aí a gente começou a produção, né? A gente entrou em contato com nossos amigos, que eu já conhecia, o Kiko Riser e o Ronaldo Diaféria, e eles... aí tem todo o processo, Sim. Falando em crise no Brasil, tem todo o processo, Rouanet, captação de recursos, a saga do dinheiro também, foi a saga do dinheiro nosso. Vocês vivenciaram isso também, para que o espetáculo certeza. Chegasse... Para ele acontecer, né? Porque é o que a gente fala muito na peça, né? De boas intenções... eu não queria que o espetáculo ficasse só na intenção. Ele tinha que chegar até as mãos e virar matéria. Então, e foi o percurso de 3 anos. E aí, depois, aí foi caminhando, aí o André, a gente não conhecia o André artisticamente, né, mas a Clarice já tinha trabalhado e eles já se adoram, e aí o André chegou e a gente começou a se adorar também. Quer dizer, o universo conspira, né? Não, e as pessoas certas foram chegando. Bom, A Cabala do Dinheiro é uma adaptação do livro do Newton Bonder, está em cartaz no Teatro Eva Herz, Avenida Paulista, 2073, no Conjunto Nacional. A temporada do dia 11 de julho até o dia 27 de setembro, terças e quartas-feiras às 21 horas. A duração de 75 minutos e a classificação indicativa é de 14 anos. Bom, gente, vale muito a pena. O nosso tempo já acabou, infelizmente. Passa muito rápido, né? Mas eu quero vocês de volta aqui. Vocês voltam? Claro, com certeza. Porque é um assunto amplo, né? Um assunto muito complexo, muito bonito de dizer, né? De falar. Agora o bom era dar um intervalo e a gente voltar. Pois é, né? Mas eu tô sabendo que vocês vão gravar outros programas aqui com a própria Samira, que tem
programa aqui na rádio. Vou trazer vocês mais vezes aqui. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. O programa é de vocês sempre. A gente fica muito feliz de poder estar aqui conversando um pouquinho sobre esse tema, sobre esse trabalho. E obrigado pelas portas e microfones abertos. Ai, que bom. Bom, não posso falar a palavra que vocês falam no teatro, né? Mas boa sorte para vocês. Muito obrigada. Terças e quartas às 21 horas e quarta-feira que vem tô de volta aqui às 9h30 da manhã. Um beijo, até lá.